Boa noite, boa tarde, pessoal. Sou a professora Mariana de Souza Santos. Irei ministrar a disciplina de língua portuguesa. No lugar da professora Luciana, darei continuidade ao conteúdo da área da... Hoje nós falaremos sobre gramática, em especial sintaxe. Nós vamos abordar desde o último conteúdo que a professora ministrou com vocês. Ela ministrou sobre oração subordinada adverbial condicional. Hoje, nós iremos estudar sobre oração subordinada adverbial proporcional. Primeiramente, vamos revisar um pouco o que são orações subordinadas, né? Bem, primeiramente, vamos entender que a oração subordinada adverbial são orações que exercem a função de adjunto adverbial do verbo, da oração principal, né? Você sabe que a oração subordinada, ela é uma oração que o próprio nome já diz, né? Ela depende, né? Ela precisa, ela não se completa sozinha, ela necessita de uma oração subordinada, né? Uma oração principal, tendo a mesma função, né, que um advérbio na estrutura frásica. Vamos à definição. O que é uma oração subordinada adverbial proporcional? Ela apresenta uma ideia de proporcionalidade com o acontecimento da oração principal. Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções proporcionais. Ou seja, nós vamos saber que ela é uma oração subordinada adverbial proporcional por causa das conjunções, né? Que elas são importantes. É por isso que ela recebe esse nome, por causa das conjunções e locuções proporcionais. As seguintes conjunções são a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto maior, maior, quanto maior, menor. Essas quatro últimas locuções proporcionais, elas são muito utilizadas no dia a dia, durante nossas conversas. Elas são bastante utilizadas no dia a dia. Enquanto que a proporção, que é a medida que elas são um pouco... elas são menos utilizadas. Geralmente são vistas em livros, né? Em atividades, exercícios. Vamos aos exemplos. Primeiro, quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Nós temos aqui, primeiro, uma oração subordinada adverbial proporcional. Por causa de quê? Da conjunção proporcional, que é quanto mais. Aliás, a locução da locução é proporcional, né? Quanto mais a filha ficava, independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Ou seja, essa oração subordinada adverbial proporcional, ela não tem sentido próprio sozinha. Então, ela necessita de um complemento, né? Quanto mais independente a filha ficava. Aí, o que vai completar essa oração, né? Essa oração subordinada é a oração principal. Mais sozinha a mãe se sentia. Essas duas orações, elas formam um período composto, né? O período composto por subordinação. Quando uma oração subordinada, ela necessita de outra, que é a oração principal. A oração principal, pessoal, relembrando, ela tem sentido completo sozinha, né? Ela não precisa de uma oração para se completar. Outro, a proporção que o tempo passa, apura-se o sabor do vinho. Temos aqui a proporção que, aqui é uma locução, aliás, uma conjunção adverbial, aliás, uma conjunção proporcional, que dá a ideia de proporção.
a proporção que o tempo passa apura seu sabor do vinho. A oração apura seu sabor do vinho, a oração principal. Tem sentido próprio. E nós temos a oração subordinada. Essas duas formam também um período composto por subordinação. Ele melhorava sua forma física à medida que treinava. Onde está nossa conjunção? À medida que treinava. À medida que treinava o quê? Qual é? Ela tem sentido próprio? Ela tem uma independência, né? Faz sentido sozinha? Não, ela precisa de um complemento, né? Que é a oração principal, que é ele melhorava sua forma física. Essas duas orações vão formar o período composto, por subordinação. Outro exemplo, quanto mais trabalho, mais dinheiro ganho. Oração subordinada adverbial. Quanto mais, oração principal, mais dinheiro ganho, né? Que é uma oração independente. Nesse exemplo, há uma relação proporcional, de proporção entre o trabalho, entre o tempo de trabalho feito e o dinheiro ganho, ou seja, um se relaciona proporcionalmente com o outro, seja uma proporção, pessoal. Imagina-se que seja uma balança, não é? Um exemplo aqui de uma frase: a vida é bela, mas quem não a vive não sabe o que é ser belo, mas sobrevive. Muitos sofrem, mas não precisam carregar a dor para dentro de si. Podem tornar-se livres da dor à proporção que se desprendem dela. A proporção que a gente já identifica que é uma conjunção, né, proporcional. Então, essa conjunção proporcional, ela irá, né, ela já nos dá a ideia, né, de que então se é uma conjunção, então nós temos uma oração, né, subordinada. Então, se ela é subordinada, ela tem já, o nome já diz, ela precisa de uma oração principal. Qual a nossa oração principal? Podem tornar-se livres da dor, né? Então, a proporção que se desprendem dela, podem tornar-se livres da dor. Então, não é uma balança, né? Então, a proporção que alguém vai se desprendendo, ou seja, vai se separando, digamos assim, de uma dor, né? Aí ela vai se tornando livre se dá mesmo. Então, é uma medida, né? Digamos que é uma balança, certo? Eu vou enviar para vocês, pessoal, material, tá? Atividade, e que vocês façam bom proveito. Qualquer coisa, podem enviar mensagem perguntando.